As dificuldades preparam pessoas comuns em destinos extraordinários. Que frase sensacional. Hoje estamos começando mais um episódio do Então Fala, o nosso podcast querido, amado do Clube da Fala. Aê! O nosso objetivo aqui é trazer assuntos ligados à comunicação, oratória, empreendedorismo, histórias inspiradoras, insights. E hoje temos uma pessoa mais que especial. Oh, quem será? Que rupem os tambores. Temos aqui o nosso convidado, um grande empreendedor, Davidson Dalcin. Aê! Obrigado, é uma honra poder participar aqui com vocês. Prometo dar o meu melhor e contribuir com esse podcast maravilhoso aqui, que eu estou conhecendo agora, pessoas maravilhosas também, que eu vou ter oportunidade de aprender aqui, porque eu já vou me conectar para a gente conseguir melhorar, né, essas habilidades aí, principalmente da fala, aí, que é algo hoje que faz muita diferença, né, nas nossas competências. Perfeito. Davidson, eu já quero dizer que eu sou sua fã. Acabei de te conhecer, mas eu sou sua fã. Por quê? Porque a gente, como entrevistador, precisa estudar a vida da pessoa o mínimo possível. E eu comecei a ver vídeos seu no YouTube e fiquei viciada. E comecei a assistir a palestra, uma palestra de 1 hora inteira. Falei assim, não, deixa eu só ver, conhecer como ele fala, criar uma conexão. Mas eu fiquei tão encantada que eu peguei e comecei a anotar e aprender muito com você. Ah, que legal. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu virei um stalker. Eu fui pro Instagram dele, gente, eu juro pra vocês. A gente vai passando os vídeos e dá uma vontade de ouvir mais, de saber mais, de ver mais coisas que você tá criando e tá propagando de conhecimento, que é sensacional. E isso é influenciar. Isso é bacana na comunicação. A gente vai falar muita coisa boa. Vamos nos apresentar. Meu nome é Laila Weintraub. Eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, CEO do Clube da Fala, que transforma a comunicação de pessoas desde 2007. Sou loira, alta, magra. Estou usando um vestido vermelho alaranjado nesse calor do Rio de Janeiro aqui, que tá verão já, né? 40 graus. Muito calor. Renato, por favor. Eu vou ser o co-host de vocês hoje. Eu sou o Renato Costa. Sou ator. Sou um homem pardo, com um cabelo grisalho cacheado. Estou vestindo uma camisa social verde musgo, é um verde mais escuro, e uma calça cinza. E hoje estamos com o Davidson. Davidson, por favor, se apresente e faça a sua descrição também. Olá, sou Davidson Dalcin, pai de Maria Luísa, Gustavo e Giovana, esposo da Carla, empreendedora aí há mais de 20 anos. É uma empresa que cresceu um pouquinho aí, hoje recebe mais de 300 mil pessoas por ano dentro dos nossos espaços. E estamos aí para crescer e contribuir com vocês aí, o que a gente puder ajudar, estamos aqui à disposição. Maravilha, Davidson. E você é um dos maiores empreendedores do ramo de eventos do Brasil, posso dizer assim. Você já tem 13 casas de festas. Imagino que deve ser um desafio. E vi lá que o seu objetivo é crescer cada vez mais, chegar a 70 casas até 2026. Exatamente. Olha, que bela meta sua. E vai conseguir. Estamos trabalhando para isso. Então, você tem um empreendedorismo assim na veia, e o jeito que você fala, como eu disse, eu pude ver na sua apresentação, você defende a ideia de que tudo pode ser trabalhado. Perfeito. E que você venceu por meio da superação. Perfeito. Dos obstáculos, das dificuldades. A sua história é muito bonita. Exato. Perfeito. Fiquei emocionada quando eu vi. Legal. Então a gente vai começar a falar sobre isso, né? Fala da sua história de superação. Eu vi que você, 10 anos de idade, já trabalhava. Exato. Com seu pai, com 16 anos, o seu pai faleceu. E você Exato. passou por um período muito duro na sua vida. Então conta mais sobre a sua história, por favor. Perfeito. Eu nasci numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, filho de 2 capixabas que vieram tentar a vida no Rio, foram para dentro de uma favela, sem a menor noção do que era uma favela. E ali eu nasci há 45 anos atrás. Tô entregando aqui minha idade logo de cara. E a gente fica já relaxado. Spoiler. Tá bem, não parece, tá? Exato.
E, enfim, e aí a gente, nessas andanças, né? Meu pai já querendo melhorar de vida, meu pai, além do trabalho dele, ele já procurava fazer alguns trabalhos adicionais. Então, ele vendia coisas. Lá em casa sempre foi um ponto de venda de doce, de refrigerante, enfim. Então, eu já fui introduzido muito cedo nesse meio de comercializar, né? Então, assim, com 10 anos de idade, meu pai já me levava aos domingos para feira, dia de semana para a porta do trabalho dele. Eu estava vendo todos os meus amigos indo brincar e eu tendo que trabalhar ali à tarde. Muitas vezes eu não entendia e acabava indagando, questionando ele para entender porque que as outras crianças estavam ali brincando e eu estava trabalhando. Mas, assim, Deus sabe todas as coisas, né? Com 16 anos, quando eu tinha 16 anos, ele veio a falecer. E eu tive que assumir ali, né, a direção da minha família como filho mais velho. A gente, nessa época, tinha um bar. E a partir dali começou uma trajetória. Porque enquanto eu tinha ele, por mais que eu trabalhasse, bem ou mal, tinha uma base, né? Então, depois dessa base, eu tive que me virar e aprender as coisas ali da vida, né? Enfim, mas assim, isso aí é um pouquinho da minha história inicial e isso é um pouco do Davis, como ele foi forjado aí com os desafios. Cara, e é legal que foi uma forja difícil, mas ao mesmo tempo deixa tão enriquecedora a tua história, não é, Davidson? E eu queria saber, eu sei que você teve momentos difíceis no início desse processo, perfeito, mas e no meio? Já teve um momento que você chegou no fundo do poço e te deu forças para caminhar novamente? Fala um pouco pra gente. Então, após a morte do meu pai, eu passei basicamente ali uns 5 anos em depressão. Nossa. Hoje eu consigo identificar melhor um pouco isso, porque eu não tinha força, não tinha energia, enfim, eu não conseguia nem sair de casa para procurar um trabalho, enfim. E no momento em que eu consegui ali o meu primeiro trabalho, que veio na porta da minha casa por um amigo, eu falei, cara, eu tô vivendo aqui uma situação muito ruim, eu não quero viver isso aqui na minha vida. E eu falei ali para mim que eu preferia morrer do que viver daquela forma que eu estava vivendo. E eu tinha que fazer uma virada ali de qualquer forma. Então eu me agarrei nesse primeiro trabalho, foi um emprego de produtor gráfico na época, né? Isso hoje todo mundo chama de design gráfico, na época a gente não tinha esse nome, para ganhar um salário mínimo, e era uma empresa de eventos. E eu falei que eu faria daquilo ali minha vida e realmente eu fiz, né? A partir daquele emprego ali eu consegui logo depois entrar numa sociedade, vendi essa parte, montei minha empresa, daí foi assim que nós caminhamos. Mas assim, o fundo do poço para mim foi justamente esse momento em que a minha confiança ali era zero. E eu vi que eu não tinha mais nada para perder, então eu tinha que virar aquilo ali completamente. E eu acho que eu fiz isso. Bacana. O caminho de sucesso não é fácil, não é? Tem que ter umas pedras no meio desse caminho, já dizia o poema, para a gente continuar. Isso é bacana. E você enxerga essas dificuldades como propulsoras para o sucesso, assim, analisando a sua trajetória desde o começo? Tenho certeza absoluta, porque tem até um provérbio árabe que fala que tempos fáceis criam homens fracos. Você já ouviu falar sobre isso? Então, tempos difíceis criam homens fortes. Então, esses tempos difíceis fizeram todas as minhas bases e valores criarem um alicerce ali para essas construções que vieram nos próximos anos. Perfeito. Acredito... Por favor. Não, é que tô lembrando assim, você na sua palestra, né? Tá no YouTube, gente, assistam a palestra dele, tem 1 hora, com muito conteúdo bacana. Mas passa assim, ó. Assim, correndo. E você fala dos milionários, né? Das pessoas que conseguiram juntar 1 milhão, sim, mas não é 1 milhão de reais, né? 1 milhão de dólares. Uhum. E que 1% dessas pessoas são que passaram muitas dificuldades, não vieram de berço. São pessoas que construíram do zero, né? Eu não tinha noção dessa porcentagem. 1 a cada 80 mil pessoas consegue do zero construir um patrimônio de 1 milhão de dólares até os 40 anos de idade. Nossa. Então isso é uma coisa bem rara. Então isso é um exemplo. Porque a maioria dos milionários eles se formam a partir dos 40 anos de idade. Tem uma estatística que fala sobre isso. Inclusive, o maior percentual está ali com 55 anos e tal, quando essas pessoas começam a se colocar mais numa posição de investidor, enfim, mas isso tem uma relação bem desafiadora.
Então, assim, até eu brinco pra galera ali, ó, 1,80 mil aqui, ó. Mas você tinha isso claro, assim, eu quero ser um milionário, ou foi acontecendo? Não, eu queria ter sucesso. Eu queria ter um destaque, eu queria ter alguma representação ali, porque, assim, eu vi uma vida muito difícil, de uma falta de confiança, uma autoestima muito, muito destruída. Então, eu me agarrei na carreira com uma oportunidade que eu tinha de fazer minha vida e de conseguir me realizar. E assim eu fiz e vivi muitos anos ali, dedicado assim, integralmente, num nível de obsessão realmente. Obcecado quase uma pela psicopatia, vitória. né? Assim, se você for reparar a vida de todas as pessoas que conseguiram construir algo de relevância, você vai encontrar coisas em comum. Você vai ver Michael Jordan, você vai ver Ayrton Senna, você vai ver Michael Schumacher. Então você vai ver que assim, o Cristiano Ronaldo, agora Messi, essas grandes viradas de chave que você consegue na vida, elas não vão acontecer organicamente. Vão demandar um nível de obsessão ali bem grande, porque essa é a mudança e eu digo para todo mundo assim, vale a pena. Bacana. E Davidson, você tem noção do quanto a tua história pode se igualar com de outras pessoas que estão nesse corre por aí, tipo, passar por esses momentos difíceis, chegar com uma carreira de sucesso consolidada e mostrar isso para as pessoas que é possível, que você está aí fazendo? O que você diria para essas pessoas que estão nesse corre, estão passando por esses desafios e se assemelham com a tua história? Perfeito. O mais importante é a gente entender que a vida, assim como o crescimento, ele é feito de fases. Perfeito. Então, a cada fase, eu preciso me tornar uma nova pessoa. E isso é o grande desafio. Porque a maioria das pessoas, elas querem passar fases novas sem gerar as mudanças que aquelas fases exigem. Eu lembro que em 2004, né, eu vinha dessa jornada de... Eu trabalhei numa empresa, o gerente dessa empresa foi montar uma empresa, me convidou para ir com ele. E aí ele era o protagonista, eu era um coadjuvante. Aí no momento em que eu precisei ser o protagonista, quando eu vendi esse meu pedacinho da sociedade para ele, que eu falei, agora eu vou para a minha carreira solo, o que aconteceu ali? Eu tinha muita consciência de que eu não tinha preparo para lidar com aquela nova fase. Então o que eu fui fazer? Eu fui lá no Google, eu estou falando de 2004 isso, onde você tinha pouquíssimas informações na internet. Eu falei assim, eu preciso aumentar minha inteligência, porque o que eu tenho, o que eu construí até agora, não vai me habilitar para essa nova fase. Eu fui lá no Google e botei assim, ó, como aumentar minha inteligência. Bota aí no Google, como aumentar sua inteligência. E sabe qual foi a minha surpresa? Tinha uma apostila lá. Sério? Tinha. Que a base era programação neurolinguística. Nossa! Tá explicado, então. E a partir dali, eu comecei a olhar e falei, olha, o sucesso, ele é mapeável. O sucesso é rastreável, ele deixa pistas. Então, se eu começar a entender e usar algumas técnicas, métodos para alcançar isso, eu vou conseguir alcançar também. E aquilo me gerou muita confiança. Então, eu passei a ser um estudante de programação neurolinguística. Eu lembro que assim, a internet ainda tinha muito pouca coisa. Eu ia para a biblioteca estudar dentro desse processo. E eu fui ganhando muita confiança. Fui ganhando muita confiança porque eu comecei a dominar esses aspectos da mente, como a mente funcionava, como eu poderia acelerar a minha trajetória para alcançar os resultados. Maravilhoso. Isso é bem importante. Tudo é confiança, é verdade, né? Quando a gente se conhece, para perceber como a gente se posiciona, o nosso comportamento, tudo é comportamento, comunicação, comportamento. E a gente consegue extrair o melhor dos outros. Você falou de liderança. Eu me lembro lá na palestra que você falou liderar é influenciar pessoas. Exatamente. A gente usa a comunicação o tempo todo. Aproveitando, gente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, porque a gente tem aqui entrevistas maravilhosas, cada vez mais a gente vai aprender com essas histórias como a sua de superação. Legal. Agora, teve alguma decisão difícil que você teve que tomar ao longo da sua trajetória que culminou no sucesso do Ballroom, por exemplo? Alguma escolha difícil? Foram várias, mas eu vou falar, por exemplo, a própria virada para Ballroom, porque eu tinha construído uma empresa de formaturas, a gente foi bem sucedido dentro dessa empresa de formaturas, mas eu entendi que aquele modelo de negócio era um modelo de negócio limitado e eu precisava fazer uma virada para um modelo melhor.
Então, nessa mudança de modelo, eu corri alguns riscos. Por exemplo, abandonei um caminho que eu tinha um conhecimento de um segmento de evento ali, que eu já tinha um domínio. A gente, nessa época, já fazia evento em 10 estados do Brasil. A gente já tinha levado a empresa para uma filial em Manaus, uma filial em Uberlândia, uma filial em Recife. E eu tinha ali uma zona de conforto, tinha ali um resultado que era importante para onde eu vinha ali. Eu tinha uma vida já bem confortável, porém eu entendi que no futuro eu precisava fazer uma virada. E nessa virada de modelo eu corri alguns riscos, porque o investimento que eu precisei fazer foi um investimento alto que provavelmente, se desse errado, eu era uma matéria aí do Jornal Nacional, do Fantástico, como o empresário que deu calote. Mas eu estava muito seguro, muito confiante ali, mas realmente foi uma decisão difícil. Perfeito. Eu queria trazer um pouco para o nosso nicho agora, já que a Lália falou de comunicação. Todos esses desafios que você passou, todas as estratégias que você fez, você acredita que também fortaleceu sua comunicação? E eu queria saber, fazendo uma outra pergunta dentro dessa pergunta, como que é essa tua estratégia com as tuas equipes hoje? A comunicação, ela é o pilar da influência, né? Sem comunicação não tem influência. E comunicação, ela abrange desde a fala, seu gestual, enfim, todas essas questões que envolvem a comunicação. Então, eu aprendi ali que eu precisava desenvolver a comunicação para que a minha liderança tivesse mais impacto. Então, assim, em 2012, mais ou menos, eu tinha ali um grupo, ali, a empresa devia ter uns 30 pessoas, 20, 30 pessoas, e eu comecei a me dar conta de que eu precisava evoluir como líder. E a partir dali eu prestei mais atenção, coloquei mais energia nesse sentido e comecei a me atentar para alguns aspectos, né? Como, por exemplo, modelar pessoas, né? Cheguei a ler alguns livros, ver algumas coisas assim, mas eu percebi que a comunicação era o fundamento essencial para essa liderança. Até porque depois a gente aprende até lidando com o aspecto da inteligência emocional, que tudo começa pela comunicação, né? A comunicação, ela te ajuda a formar pensamentos, esses pensamentos eles vão te ajudar a agir, né? Criar ações, dessas ações vão virar hábitos, e desses hábitos você forma o seu caráter. Então, a comunicação, ela é o fundamento da vida, né? Inclusive na Bíblia, né? No início era o verbo e o verbo era Deus. Exato. Então, assim, por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Então, assim, pela comunicação existe tudo que temos até agora. Então, enfim, é a base de tudo. Aí vocês veem aqui o Davidson falar muito bem, citar, fazer citações, usar analogias, ter uma comunicação segura, mas nem sempre foi assim. Ele me contou aqui nos bastidores que foi algo que você teve que desenvolver, né? Exatamente. Não a gente falou de perfil comportamental, você falou aí que você é mais pragmático, tem um foco maior em tarefas e vive num país que a influência é super valorizada, que nós somos carismáticos, empáticos, foco em pessoas. Como que é isso para você, assim? É algo que você ainda trabalha até hoje? Que você tem que trabalhar ainda? Você foi desenvolvendo? Eu trabalho até hoje, tenho consciência que eu preciso trabalhar. Inclusive, vamos fazer Ele vai ser aluno do Clube da Fala. Vamos aproveitar que eu vou ser aluno do Clube da Fala. E assim, mas realmente, eu sou uma pessoa de origem introvertida, né? Ou seja, principalmente nos meus primeiros eventos lá no começo, eu ficava na coxia, não queria passar nem perto do palco. Nossa. Então eu colocava alguém lá e ficava no radinho aqui, cheio de vergonha, para atender um telefone logo no começo. Assim, tudo isso era muito, muito desafiador. Eu sempre me comuniquei, assim, eu falava bem, eu não cometia muitos erros de português, enfim, mas eu não tinha confiança com a minha tonalidade, com o meu gestual, enfim, eu não tinha essa confiança. Essa confiança eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Então eu fui me expondo a situações que pudessem me colocar. Então, assim, o primeiro evento que eu apresentei foi um evento onde tinha uma colônia japonesa como formando. Nossa! Então eu tinha que chamar nomes ali, apresentar os nomes das pessoas. Falei, que legal. Foi logo a primeira experiência já numa das piores situações possíveis. Aprendeu ali na marra. Aprendi na marra. Eu quero pegar esse gancho mais para tirar uma curiosidade. Eu já trabalhei com eventos também, e eu sei o quanto é difícil o tanto de problemas
que podem surgir nos bastidores. Eu quero saber como que você lida com esses problemas que surgem na hora. A tua reação é mais tranquila, mais de observar e solucionar esses problemas, ou você vai pra cima com tudo? Como que funciona esses momentos pra você? Não, geralmente assim, diante de um problema, a primeira coisa que eu faço é entender que eu preciso manter o controle, porque através desse meu controle, a minha percepção, ela vai ter uma capacidade maior de entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu faço em qualquer situação porque nós já fizemos mais de 15 mil eventos. Nossa. Foram mais de 2 milhões de pessoas que já passaram em algum evento que nós fizemos aí ao longo desses anos. Então, assim, já tivemos muitos problemas. Então, a primeira coisa é manter o controle para fazer a leitura do que está acontecendo. Numa segunda etapa, a gente vai propor as soluções e sempre passar tranquilidade, porque uma das melhores maneiras de passar tranquilidade é realmente você estar tranquilo. Então, isso eu consigo passar e as pessoas veem segurança quando a gente tem esse tipo de comportamento. E você vai resolver o que é possível, porque existem coisas que não são possíveis e elas não serão resolvidas. E você vai encontrar no meio do caminho algumas alternativas. Mas, assim, esses anos todos nunca tivemos um incidente assim de grave, né? Muita gravidade que pudesse colocar o trabalho todo a perder. Até porque a gente trabalha com muitos processos e métodos, né, para antecipar esses problemas. Então, não é que a gente está livre de que eles aconteçam, mas a gente diminui bastante as chances de que eles aconteçam. E aí você falou aí da importância da inteligência emocional, que foi lá a primeira apostila que você leu. Exato. E que é algo também que se desenvolve, porque no começo você fica tomado ali pelas emoções, demonstra isso. Depois eu costumo dizer que você sente, mas começa a não demonstrar até você não se desesperar em nenhuma situação. aconteceu isso, tá? Deixa eu pensar aqui racionalmente a melhor solução para isso. Não, isso é trabalhável, né? É trabalhável e a gente precisa treinar isso frequentemente, né? As pessoas precisam entender que as emoções, elas comandam nossas decisões. Nós justificamos até pela racionalidade as decisões, mas elas são emocionais. A nossa área do cérebro que decide, que age, é a área emocional. Então, muitas vezes você pega as pessoas muito racionais, que elas conseguem pensar muito bem, criar teorias, fazer cálculos, mas elas não agem. Se elas não agem, elas não têm os resultados. E, por outro lado, você encontra pessoas que agem muito sem pensar, sem nenhum plano, sem nenhum planejamento e acabam se dando mal. Então, a inteligência emocional, para mim, ela é o pilar do sucesso da vida, né? Uma das coisas que eu falo até para minha filha, que meu sucesso com ela vai ser ensiná-la a desenvolver bem a inteligência emocional dela, porque com a inteligência emocional dela desenvolvida, o resto vem como consequência. Que legal. E você pode ensinar isso desde pequenininho, né? Exatamente. Eu tenho uma filha de 2 anos. Legal. Ó, modéstia à parte, dá licença que eu... com menos de 2 anos ela já falava tudo, com frases completas, com verbos. E aí eu vejo o quanto a epigenética, a gente fala muito da genética, né? O quanto que o meio influencia muito mais do que a genética. Você concorda com isso? Totalmente. E a comunicação também. Totalmente, totalmente. O ambiente, ele é capaz de transformar uma pessoa. Nossa. Então, assim, a nossa escolha dos ambientes, ela precisa ser muito criteriosa. A escolha das pessoas com que convivemos precisa ser muito criteriosa. A gente precisa saber o destino que a gente quer para a nossa vida, para depois a gente aprovar o ambiente que nós estamos, as pessoas com que convivemos, porque essa influência é muito grande. Você lutar contra o ambiente é uma luta que quase sempre nós vamos perder. A gente não é mais forte do que o ambiente. Olha aí, vários ensinamentos. Exato. Você é muito sábio, você sabia disso? Eu queria falar com o pessoal de casa agora. Vocês viram que a gente está falando muito de inteligência emocional. E você? Vocês se consideram uma pessoa que usa a inteligência emocional a seu favor? Vocês viram que o Davidson já falou que pode ser trabalhado e deve ser trabalhado. Quer trabalhar? Segue o @Clube da Fala, que a gente tem mais informações sobre isso. Mas eu quero fazer uma pergunta, Davidson. Não sei se você já foi questionado dessa forma, talvez já, mas eu quero tirar você da zona de conforto. Ótimo. Adoro. Você é um cara que trabalha com festas, trabalha com eventos.
E eu queria saber, você é festeiro? Você gosta de se divertir, brincar e se jogar nas festas? Ou não? Ou você é mais centrado e não aproveita o que você tem nas mãos? Perfeito. Essa pergunta é excelente porque... Já viu que ele é festeiro, né? Então, eu te digo que eu aprendi muito com isso de 10 anos pra cá. Porque por mais que eu vendia festas e fazia festa o tempo inteiro, eu tinha certas reticências com festas, entendeu? E não era da minha natureza, assim, os ambientes de festas. E a partir dali eu comecei a me conectar com essa experiência. E hoje eu faço muita festa. Hoje é muito churrasco, é muita festa de aniversário. Eu vou em qualquer festa que eu sou convidado. Eu passei a aproveitar isso bem. Eu consegui entender a importância disso e consegui me conectar, me entregar para esse momento de diversão que é maravilhoso. Que legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Você fala muito nas suas palestras da força de vendas. Perfeito. O quanto isso é primordial para uma empresa. Perfeito. Todo mundo tem que ser vendedor? Todo mundo tem que ser vendedor. Vendas é uma habilidade e uma característica que precisa ter na gente. Só que qual é o grande problema das pessoas? É que elas pensam que vendas ela está enquadrada num perfil específico de personalidade. Por exemplo, numa pessoa que é falante, numa pessoa que não tem vergonha, quando não. Existem vários modelos de venda, existem vários perfis de vendas. Então, a melhor maneira da gente entender isso é como eu, dentro do meu perfil, que é uma maneira mais fácil, eu consigo me conectar para as pessoas para influenciar. Porque vendas também é influenciar. Você quer influenciar alguém a comprar um produto seu ou vender uma ideia sua. As pessoas brincam e falam assim, que o Davidson vende sem vender. Por quê? Porque é a minha característica. Eu vou explicar racionalmente, eu vou falar dos benefícios e das vantagens, e para mim o sim ele vem como consequência. Perfeito. Tem outro tipo de perfil de pessoas que ele já vai lá buscar mais diretamente esse sim. Mas enfim, todos nós precisamos ser vendedores. Vendas, assim, para mim, para você ter ideia, preciso ocupar 70% do meu tempo, pensando em como eu vou construir vendas, como eu vou construir negócio. E qual é a maioria do erro dos empreendedores? É que eles pensam muito na operação. Eles acham que a operação é a base para que a empresa tenha sucesso. E não é. Eu te digo que uma operação nota 6 e vendas nota 10 vai vender muito mais do que uma operação nota 10 e vendas nota 6. Entendeu? Você vai ter uma empresa com muito mais sucesso. Então, tanto que o nosso mindset antes até de montar um produto, você tem que pensar, como é que esse produto vende? Quem é o cliente que vai comprar esse produto? Qual é o argumento desse produto? Aí depois você se preocupa quando vai montar o produto. Entendeu? Primeiro tem que saber como é que eu vou vender. Se aquilo tem um bom discurso, se tem uma boa cara, se tem uma boa representação, depois eu me preocupo em entregar o produto. Bill Gates fala, né? Ele tem uma frase muito, muito importante, que ele fala assim, primeiro eu vou lá e vendo, depois eu cuido de entregar. É bem radical, mas assim, adorei. É por aí. Quando você entende, tem responsabilidade para entregar, você gera essa confiança, você vai embora. E você fala, inclusive, assim, que os empreendedores ficam tão apaixonados pelo produto, pelo serviço, e que negligenciam essa área de vendas. E que você falou que 70% do seu tempo você se dedica à área comercial. Olha que coisa. E você sem ter esse perfil comportamental que você falou, do influente. Exato. É resultado, é foco em resultado. Você não tem como crescer. Não tem como realizar mais sonhos como você faz, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, mostre-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostrarei um milionário. Nossa. As pessoas não querem estudar vendas. Verdade. Tem preconceito. Tem preconceito. Porque tem essa visão de que vendas é um dom, é uma coisa natural. Isso não existe. Isso é balela. A mesma coisa é falado sobre a fala. Muitas pessoas têm muito preconceito em buscar cursos de oratória porque acham que fala é um dom. Fulano tem o dom da comunicação. Ou que já falam muito bem. Exato. São palestrantes profissionais e não. Gente, totalmente fora dessa realidade. Eu acho que quanto mais você trabalhar a sua comunicação, inclusive a gente que trabalha com isso, que dá aula disso, leciona, é quem mais trabalha a comunicação. E cada dia aprendendo mais e mais. Hoje de manhã eu estava ensaiando uma palestra que eu vou dar com um outro professor. E vendas também, né? A gente é procurado por muitos empreendedores, empresários, profissionais liberais que querem trabalhar o poder de persuasão.
Porque não é só vender um produto e uma ideia, vender um produto ou um serviço. Às vezes você tem que se vender. Ou então, um projeto, uma ideia, quando você vai falar de alguma coisa que você experimentou e que gostou, você está vendendo. Perfeito. Tudo tem perfeito. técnica e prática. Perfeito. Vamos de dinâmica? Bora. Temos uma dinâmica, uma surpresinha Vambora. aqui pra você. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai trabalhar um pouco de improviso contigo. Perfeito. Porque tudo isso foi trabalhado, tá, gente? Tudo que ele respondeu até agora foi mentira. A gente vai te fazer perguntas rápidas. E a gente quer ver como é que tá o teu raciocínio rápido para responder elas de forma assertiva e segura. Perfeito. Tudo bem? Vamos Então, lá. Em 1 minuto. Em 1 minuto. Perfeito, vamos lá. Então, olha ali o cronômetro. Primeira pergunta. Qual é a maior lição que você aprendeu com o fracasso? A tomar controle das finanças do negócio. Eu perdi em um negócio, vou dizer o valor aqui, até para ajuda na audiência, perdi 2 milhões de reais. Perdi 2 milhões de reais no negócio que eu fiz, porque eu não tomei conta das minhas finanças. E a partir daí, todo o negócio que eu tenho, todo o envolvimento que eu tenho, as finanças estão sob o meu controle. E a partir delas eu faço as liberações e não é que eu fico lá pagando conta, mas eu estou olhando todos os números e tomando conta dessa metodologia para que isso não fique com pessoas que tenham menos habilidade do que eu, por exemplo. Perfeito. Segunda pergunta. Se você pudesse voltar no tempo hoje, que conselho você daria para aquele garoto de 10 anos trabalhando com o pai e para aquele garoto de 16 começando a desbravar um futuro? Falaria para ele, confia mais, arrisca mais, porque você vai pagar o preço e você vai conseguir, porque você vai tentar até conseguir. Nossa, impacto, né? Compacto é? com impacto. Como sua família influenciou sua abordagem ao empreendedorismo? O fato do meu pai me jogar ali na cova dos leões, né? Tipo, me colocar numa feira sozinho com 10 anos de idade, por exemplo, para fazer venda de produtos, enfim. Isso foi um aprendizado muito rico, muito rico. Porque por mais que eu passei um período posterior ali de um momento de falta de confiança, aquela sementinha ficou plantada na minha cabeça. Então eu passei a olhar o empreendedorismo como algo mais próximo. Isso me ajudou muito. Quarta pergunta, pra gente fechar. Se você soubesse que o que você vai falar agora vai chegar para todo mundo, que mensagem você deixaria pro pessoal? Eu deixaria uma mensagem para que as pessoas fossem mais intencionais na vida, parassem de viver de forma distraída, sendo sugadas aí pelas redes sociais, sendo sugadas aí pelas situações cotidianas e se dedicassem mais a montar um plano para que criassem um destino, para que tivessem uma história para contar para os seus filhos e deixassem um legado. Então, ser intencional é você se pôr numa situação de que você sabe onde você quer chegar e você desenha tudo isso etapa por etapa. Maravilhoso! E aí eu vi, mais uma vez aqui me reportando a sua palestra, eu vi que você diz ali muito de adiar os prazeres, os sacrifícios. Perfeito, perfeito. E que tem um estudo americano que colocava, chamado teste do marshmallow. Eles colocavam crianças na frente de um marshmallow e eles colocavam a seguinte questão. Eles falavam para a criança que se elas comessem aquele marshmallow, elas não teriam outro. Porém, se elas deixassem aquele marshmallow ali durante alguns minutos, elas receberiam um outro como recompensa. Então, deixava essas crianças, uma câmera filmando essas crianças sozinhas numa sala, e eles colocavam o marshmallow na mesa e eles viam o que acontecia com essas crianças. Essas crianças foram acompanhadas durante 30 anos depois desse teste. E as crianças que souberam adiar as recompensas, elas foram mais bem-sucedidas na vida do que as crianças que não souberam adiar as recompensas. Nossa. Enfim, as crianças que esperaram não comeram o marshmallow, elas ao longo da vida elas foram mais bem-sucedidas do que as crianças que comeram o marshmallow. Então, assim,
adiar a recompensa inicial é uma plantação, é uma semente. E a gente tem que entender que dinheiro, ele é uma semente. Então, se eu tenho dinheiro e eu tenho uma semente, se eu planto essa semente ela pode me gerar frutos. Agora, se eu como essa semente, se eu compro um tênis, um carro, uma casa sem semente, eu posso fazer isso quando elas virarem frutos. Mas enquanto eu estou na fase de semear, é isso que faz a diferença. Então, se você consegue adiar as recompensas, você tem mais êxito na sua vida. Educação financeira é primordial. Eu vou investir em CDB agora, porque eu preciso plantar essas sementes de algum jeito. E você fala também do ciclo do empreendedor, né? De 5, 5 e 5. Exato. Como é que é? Exato. Assim, esse ciclo, na verdade, ele é um ciclo que a gente fala assim, existem os ciclos de 5 anos da vida, né? Quando você para olhar para a tua vida, você vê que a cada 5 anos você tem um tipo de desenvolvimento. Nossa. Então, assim, por exemplo, dentro do empreendimento, tem outros estudos que falam, basicamente, assim, que o primeiro ano, se eu tenho um empreendimento novo, o primeiro ano é uma fase de validação. É uma fase em que eu estou validando meu modelo de negócio, eu tenho uma tese, eu tenho uma hipótese, eu quero pegar essa hipótese e eu quero colocá-la no mercado e falar, não, realmente ela é válida. Geralmente esse prazo é um prazo de 12 meses. Você fica 12 meses ali para validar uma hipótese. Uma vez que você valida essa hipótese em 12 meses, você passa o que a gente chama da fase da luta, que é uma fase aí de mais ou menos 3, 4 anos de luta mesmo para você virar o negócio, para você começar realmente a prosperar. Depois dessa fase, a próxima fase é onde você já transforma o empreendedorismo, o teu negócio, como um estilo de vida. Então você já vai conduzir aquele negócio já mais como um estilo de vida. Porque o empreendedor mesmo, aquelas pessoas que têm sucesso, elas não tratam o empreendedorismo como uma área da vida. O empreendedorismo ela vira um estilo de vida. Então, naturalmente, essas pessoas vão buscar performance na área da saúde, vão buscar performance na área espiritual, vão buscar performance nos relacionamentos. Elas entendem essa lógica do que é empreender e elas vão aplicar isso em todas as áreas da vida. Mas esses ciclos, eles são elas se tornam empreendedoras na família, se tornam empreendedoras Exatamente. Na hora de estudar. Exatamente. E, inclusive, você fala sobre essa questão da aprendizagem contínua. O quanto é importante, né? E a gente estava falando aqui de comunicação, que a gente nunca para de aprender, de fazer cursos, treinamentos, de você investir no seu autodesenvolvimento. Você faz isso até hoje, né? Até hoje, basicamente, 2 horas do meu dia é para afiar o machado. A gente precisa afiar o machado. Você bota na agenda? Eu boto na agenda, eu tenho horários, por exemplo, assim, às vezes eu complemento, eu tô na academia, estou ouvindo um podcast, estou fazendo anotações. Hoje a gente tem aí a vantagem da inteligência artificial para te ajudar, a beça. Até você não precisa assistir um vídeo inteiro, você pode resumir ele com a inteligência artificial e falar, não, realmente esse aqui é o conteúdo que eu quero assistir. Então, assim, existem muitas ferramentas e muitas maneiras da gente aprender, né? E assim, o futuro agora, por exemplo, a inteligência artificial está mostrando para a gente que as respostas elas estão disponíveis, mas as perguntas vão continuar não estando disponíveis. Exato. Então, as pessoas que vão ter mais sucesso daqui para frente são as pessoas que vão saber fazer boas perguntas, não as que sabem as respostas. Então, a gente precisa entender essa mecânica, essa mudança que vai acontecer para que a gente consiga ser bons perguntadores. E a melhor maneira de aprender é através da curiosidade, né? Até porque o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. E só pegando um gancho aqui, Davidson, que você falou sobre semente, você falou sobre a questão dos 5 anos. O quanto é importante ter autoconhecimento nisso? Porque a gente precisa saber o tempo de amadurecimento de uma ideia. Eu não posso correr com isso. Eu preciso esperar o tempo acontecer para as coisas acontecerem. E eu acredito que você foi um cara que teve muito isso, essa paciência de esperar as ideias se desenvolverem, amadurecerem e conseguir pegar os frutos dessa questão, correto? Total, assim, o autoconhecimento, ele é base para a felicidade. Para a gente passar aqui durante a nossa jornada de uma maneira tranquila. Porque o que acontece? A gente tem uma formação de personalidade que basicamente ela aconteceu ali nos seus 80% até os teus 7 anos de idade. Verdade. Sendo que o que as pessoas pensam, no geral? Elas pensam que elas escolheram aquilo. E elas não escolheram aquilo. Então, quando você começa a tomar consciência disso, você começa a entender, opa, peraí,
Poxa, eu me comporto dessa maneira, eu faço isso porque minha mãe fazia, ou porque eu estava num ambiente em que eu fui estimulado aquilo, não necessariamente eu escolhi. Então, quando eu escolho, eu vou fazer as ponderações do que eu quero colocar de ingredientes na minha personalidade. Aí realmente sou eu. Esse é o entendimento. E dentro dessas mudanças, quando você entende isso, você passa a controlar, inclusive, o que você quer ser, o que você quer se tornar como personalidade. Você vê pessoas colocando metas de personalidade? É difícil, né? Mas devemos. Exato. Devemos. Eu quero me tornar um melhor comunicador. Eu vou procurar o Clube da Fala aqui. Nós vamos trabalhar dentro de um programa e isso vai virar minha personalidade, porque as pessoas vão me reconhecer ainda como o melhor comunicador. Só que, assim, as pessoas não se ligam nisso. Elas simplesmente acham que elas receberam uma personalidade, elas vão viver aquilo ali até o final, e aquilo ali, na grande maioria das vezes, é o que vai sabotá-las com sucesso, com crescimento, com a velocidade dessa... E se você buscar esse autodesenvolvimento por meio dos seus talentos, melhor ainda. Melhor ainda. Se você tem facilidade em algo, eu tenho um pensamento analítico, estratégico, ou eu sou carismático, e desenvolver isso mais ainda é melhor. Só que a nossa escola não é assim, né? Nossa formação acadêmica foca no que a gente tem de pior. Exato. Por exemplo, você tem uma nota baixa em matemática. Você vai ver matemática. Ao invés de você estudar mais ainda o português, que você é muito bom para você ficar um expert, o melhor daquilo, não. Você fica sendo forjado a se dedicar horas e horas em matemática, porque você tem que passar, senão você fica reprovado. Então, sua habilidade toda de português ela é desvalorizada. É o sistema de ensino, né? É verdade. Pois é. Precário. Eu queria fazer uma última pergunta. Davidson, de tudo que a gente falou aqui, eu queria te perguntar: a zona de conforto é sua amiga? Nem um pouco. A zona de conforto ela é totalmente inimiga, porque o nosso cérebro ele foi criado para sobreviver. Ele não foi criado para você ter sucesso, para você performar. Você tem uma natureza biológica que te pressiona para que você viva se protegendo. Verdade. Dentro de um abrigo, dentro de uma questão de sobrevivência. Só que o sucesso e a performance, e nós, seres humanos, nós ganhamos uma área especial aqui, né, que é o nosso córtex pré-frontal, que nenhum outro animal tem, só nós temos isso. Então, diante dessa característica, a gente precisa usar. Exato. Né? Se a gente não usa, a gente fica muito parecido com um animalzinho que está ali. Entendeu? Então, quando a gente começa a tomar essa consciência, a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o que é o impulso do teu instinto de proteção, que é a zona de conforto, e o que você precisa fazer para você performar, desenvolver, se desafiar. Isso é um treino também, porque à medida que você vai treinando isso, você fica melhor, você reconhece melhor o que é o instinto e o que você quer construir dentro da sua performance. Perfeito. Maravilhoso. Chegamos ao final. Sério? Do nosso podcast maravilhoso. Muito obrigada, Davidson, Eu que agradeço. por compartilhar tanto conhecimento, suas histórias incríveis de superação. Você ensinou aí pra gente sobre empreendedorismo, sobre a força do hábito, sobre superar obstáculos, sobre sair da zona de conforto, aprender continuamente e muitos outros ensinamentos. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito, muito. E gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final pra gente. E o seu @ e fala sobre a sua empresa, fala pro pessoal sobre a sua empresa, qual é pra gente. Legal, quem quiser me seguir, eu tenho trabalhado as redes sociais aí, Davidson.Dalcin, escreve Davidson. Meu pai, como não teve uma Harley Davidson, ele criou uma maneira de ter o Davidson. O sonho dele era ter essa moto, tá? Aí ele foi lá e botou meu nome de Davidson para poder ter um Davidson ali para realizar um sonho. Vai aparecer aqui em algum lugar. Então, quem quiser me seguir, me segue lá, Davidson.Dalcin. Eu compartilho lá um pouco desse dia a dia dentro da empresa. Falo muito sobre a inteligência emocional, porque eu entendo que ela é o pilar do sucesso e de construção. E aí você usa não só para a carreira, como para a vida. E fiquem muito à vontade lá, vai ser muito bem-vindo tê-los lá. E eu sempre tento entregar ali o meu melhor em tudo que eu faço. Maravilhoso. Essa é a frase do Davidson, entrega o melhor. O melhor. E fala um pouco da Ballroom pra gente. A Ballroom.
Bom, a nossa empresa ela tem crescido bastante. A gente entende que cada cidade do Brasil com mais de 400 mil habitantes, nosso modelo de negócio funciona. Nós somos uma rede de casas de festas. Temos 11 aqui no Rio de Janeiro, uma em Recife, uma em Londrina. E mais aí umas 20 casas aí esperando já em negociação. E a gente está nesse desafio de escalar rápido, né? Porque, conforme eu disse aqui no início, são fases novas, exigem pessoas novas. Então eu estou me adaptando a essa nova fase, porque não basta só crescer, precisa crescer rápido. Então é o grande desafio aí, para quem olhar esse podcast daqui a 1, 2, 3 anos, já vê, olha, ele conseguiu ou não conseguiu, né? Vai conseguir. Exato. Vai Isso ter aqui até um retorno. Isso aqui é até uma maneira de eu me comprometer. Tá vendo? Eu me desafio aqui nas frente das câmeras aqui, é você olhar esse podcast, ver lá a data de quando ele foi feito e olha para Balrum agora, para você ver se a gente conseguiu ou não conseguiu. E ele vai vir aqui contar novamente. Né? Aí. A gente desafia a voltar para falar sobre isso. Os novos obstáculos que surgiram com esse crescimento rápido. Exato. Perfeito. Obrigada de coração, Davidson. Obrigado, Parabéns pela sua história. Aproveita para você compartilhar esse podcast com os amigos. A gente aprendeu muito aqui, tenho certeza disso. E com certeza, seguindo aí os conselhos do Davidson, você também terá sucesso. Assistam, mandem para os seus colegas e vai nos consumindo da melhor forma possível. Na academia, quando estiver na esteira ou em qualquer lugar, veja o Então Fala. Então fala. Obrigada. Segue a gente. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Obrigada.